Olá, pessoal! Nesta aula vamos conhecer a teoria sociocultural de Levi Vygotsky. Vygotsky era um desenvolvimentalista russo que viveu entre 1896 e 1934. Nasceu na Bielorrússia, cresceu muito estimulado por um ambiente desafiador, intelectualmente e estável. A cultura de Vygotsky é impressionante. Estudou várias línguas, direito, literatura, história, filosofia, medicina. E interessante que ele não estava inicialmente interessado em fazer uma teoria sobre o desenvolvimento infantil, mas passou a entender a infância como um meio para explicar o ser humano em geral. Foi um estudioso muito ativo nos anos de 1920 e 1930 e infelizmente faleceu com apenas 38 anos, vítima de tuberculose, antes de completar o seu trabalho, que ainda assim é uma das contribuições mais importantes da psicologia do desenvolvimento para a educação. A teoria sociocultural é a perspectiva de Vygotsky sobre o desenvolvimento cognitivo na qual a criança adquire seus valores culturais, crenças e estratégias de solução de problemas por meio de diálogos colaborativos com membros da sociedade que têm mais conhecimento. Perceba como a teoria sociocultural é interacionista, porque acredita o desenvolvimento às interações socioculturais, logo também as interações entre as pessoas e o diálogo na posição de meio pelo qual as interações ocorrem, o que nos remete à importância da linguagem, que acontece por ter um suporte fisiológico, mas que também é produto da cultura. E outra coisa que eu acho interessante que você entenda, que a psicologia desenvolvida por Vygotsky tinha como propósito superar, por meio da investigação da influência dos processos culturais no desenvolvimento dos processos psicológicos, a cisão entre corpo e alma que pairava como herança influente para a psicologia no início do século XX. Veja, ferramentas de adaptação intelectual é o termo usado por Vygotsky para os métodos de pensamento e estratégias de solução de problemas que as crianças internalizam de suas interações com membros sociais que possuem mais conhecimento que elas. Para você entender melhor, Vygotsky propôs que as crianças nascem com algumas funções mentais elementares, como a atenção, a sensação, a percepção e a memória, que acabam sendo transformadas pela cultura em funções mentais maiores, que seriam funções mais sofisticadas. Vamos pegar como exemplo a memória. A memória de crianças pequenas é limitada por uma restrição biológica às imagens e impressões que são capazes de produzir. Mas a sociedade, que representa a cultura, pode estimular a memória ao realizar anotações, enquanto sociedades pré-literárias se utilizam de outras formas de memorização. Ou seja, cada cultura interfere com ferramentas de adaptação intelectual que lhes são próprias e lhes permitem o uso de suas funções mentais básicas de maneira mais adaptativa. Então, como você já viu, cada cultura transmite crenças e valores específicos, portanto, acaba por ensinar às crianças o conteúdo a ser pensado. Além das ferramentas de adaptação, Vygotsky considera a linguagem como fundamental para o desenvolvimento. O processo de linguagem é um dos mais importantes para que a pessoa possa interagir com o mundo. A linguagem que é apresentada a uma criança faz com que ela leia o mundo, evidenciando a natureza social do desenvolvimento humano. Então, a própria criança passa a ser capaz de distinguir os aspectos importantes do mundo e agir de maneira diferenciada em relação a eles. A aquisição da linguagem organiza todos os processos mentais da criança, dando forma ao pensamento. Além da palavra nomear, identificar um objeto do mundo, ela especifica, generaliza, distingue, relaciona em categorias. Portanto, a linguagem sistematiza a experiência direta da criança e serve para orientar-se,
propiciando-lhe condições de ser tanto sujeito como objeto desse processo. Perceba que o papel da linguagem vai além da possibilidade de representar o mundo, porque tem implicações diversas nas atividades da criança. Ação e fala se relacionam em um mesmo processo. Vygotsky identifica etapas básicas pelas quais as crianças passam a partir das interações estabelecidas com o ambiente, especialmente com as outras pessoas. Outro conceito bem importante na teoria de Vygotsky é a zona proximal de desenvolvimento. Zona proximal de desenvolvimento se refere à gama de tarefas demasiadamente complexas para ser dominadas de modo isolado, mas que podem ser realizadas com sucesso quando orientadas por um parceiro habilidoso. Para você entender melhor esse conceito, pense que Vygotsky percebeu que as crianças conseguem se superar, adquirir novas habilidades quando recebem orientação e incentivos de crianças mais velhas ou adultos. E sobre isso teorizou que existe um nível de desenvolvimento real, que consiste naquilo que a pessoa consegue fazer por si mesma, e que existe um outro nível, que seria potencial, que se refere à capacidade de aprender com um outro ou com um instrumento de apoio. E entre esses dois níveis existe a zona de desenvolvimento proximal, que seria onde quem ensina deve operar, porque essa é a zona em que cabem instruções, diálogos, colaborações, incentivos para um novo crescimento cognitivo. Então, para Vygotsky e sua teoria sociocultural, o desenvolvimento cognitivo tem seu próprio potencial para cada intervalo de idade, zona proximal de desenvolvimento. O indivíduo deve estar inserido em um grupo social e aprende o que seu grupo produz. O conhecimento surge primeiro no grupo, para só depois ser interiorizado. A aprendizagem ocorre no relacionamento do aluno com o professor e com os outros alunos. Para concluir, quero que você tenha claro que o mais fundamental na psicologia concreta de Vygotsky é que o desenvolvimento psicológico é um processo histórico. Para ele, o psiquismo é de natureza cultural e o homem um ser ativo em sua história. Além disso, o saber tem a ver com descobrir a significação que as coisas têm para o homem, e é assim que o saber se constitui na criança. O saber é uma produção social e tem a ver com a linguagem. O saber é, portanto, palavra e ação. Vygotsky sugere que a prática pedagógica deve ser um lugar de palavra, em que as crianças falam, a palavra circulando promove o efeito de significação. O saber deve estar ligado também ao fazer, ao agir sobre o mundo. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.